Sr. Devane perguntou ao motorista: Quem lhe deu ordens para vir até aqui? Foi o Sr. Valmont. Sr. Valmont, você o encontrou? Perto da estação de trem. Ele me pediu para vir até a capela. Por que vir até a capela? Esperar o Monsieur e seu amigo, Monsieur. Devane e Holmes se entreolharam. Ele sabia que o mistério seria simples para você, disse o Sr. Devane. É um elogio sutil. Por um instante, um sorriso de satisfação iluminou o semblante sério do detetive. O elogio o agradava. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô de volta aqui para falar mais uma vez sobre livros. E dessa vez eu decidi falar sobre um livro que eu li recentemente, antes de 2025 acabar. Eu li super rápido, que foi Arsène Lupin, O Ladrão de Casaca. Esse trecho que eu acabei de ler para vocês faz parte da história do livro e tem um personagem que é muito conhecido e que até nessa edição que eu li agora no Kindle me deixou um pouco de dúvida, porque na versão original o Sherlock Holmes não tem esse nome, né? Eles inverteram só as letras e ficou Sherlock Holmes. Porque na época já tinha o personagem de Sherlock Holmes, só que quando o Maurice Leblanc escreveu esse livro, ele não teve autorização para utilizar o nome do Sherlock Holmes no personagem dele também, né? Na história dele, porque não era um personagem dele. Eu não conheço muito bem essa parte da história, mas eu sei que foi mais ou menos isso que aconteceu. Esse livro foi o primeiro da história de Arsène Lupin, ou Lupin, não sei como que normalmente vocês falam, que eu li. Porque eu nunca tive muito contato com essas histórias de detetive, essas histórias de mistério, de suspense, de ladrão, essas coisas, porque nunca foi muito o meu estilo. Mas assim como Agatha Christie, Edgar Allan Poe, que é o que eu tô lendo atualmente, eu me peguei lendo histórias diferentes porque eu gostaria muito de conhecer outros estilos de história. A edição que eu li é da editora Pencal, então ela é bem diferenciada da que eu peguei aqui no Kindle. Essa que eu peguei no Kindle, vou pegar o começo dela para dar uma olhadinha, porque eu vi que tem bastante coisa diferente em relação à escrita. Excelsior. Excelsior. É de 2021 essa edição. Eu não sei qual ano que é a edição da Pencal, mas eu gostei bastante daquela edição, apesar que a diagramação deles eu achei muito apertada de ler. É bem parecida com a do Edgar Allan Poe, que é uma página um pouco mais comprida, né, que o livro é um pouco maior, e a letra é um pouco pequenininha, então para ler acaba forçando a vista. Eu não tenho problema nenhum com páginas extensas, páginas longas de leitura, porque faz parte, né? Só que, às vezes, ler essas letras pequenininhas me dá um pouco de dor de cabeça. Eu lembro de um livro que eu li já faz bastante tempo, era um livro de uma história cristã, que o nome era Em Seus Passos, o que Jesus faria. E ele era um livro muito, muito curtinho, a edição dele era mais ou menos desse tamanho, assim, grandinha. E pra ler eu tive muita dificuldade porque a letra era muito pequena mesmo. E daí eu ficava forçando a vista pra ler, pra conseguir entender. Eu já fui no oftalmologista pra ver essa questão e não tem nada de errado. É só que eu acho que é difícil de ler alguns livros mesmo por causa do tamanho da letra. Mas quanto a isso, eu consegui ler esse livro, terminei ele. Não tô com ele aqui porque não é meu. Grande parte de alguns livros que eu estou lendo atualmente são emprestados, porque a minha estante tem bastante opção. Só que eu queria muito sair da ressaca literária. E como eu sou uma pessoa que não se diverte, às vezes, lendo os livros que eu tô na estante atualmente, por exemplo, os livros que eu tô acostumada, As Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, Jane Austen, esses livros que eu tô mais adaptada, às vezes não me tiram da ressaca literária porque eu tô acostumada a ler eles. Mas sabe quando você tá muito, muito de ressaca literária mesmo, que você não consegue ler uma página de um nada? É mais ou menos isso que eu sinto às vezes. E eu estava desse jeito lá no final do ano passado. Ano passado, a minha jornada literária ela foi bem estranha, porque eu não conseguia me concentrar em ler, acho que nenhum livro. E eu demorei muito tempo para poder conseguir concluir um livro. O primeiro livro do ano que eu peguei, porque eu tinha desistido de ler As Crônicas de Nárnia, que eu não estava conseguindo focar mesmo, foi Coração de Tinta, que eu tinha assistido o filme já e eu estava super curiosa porque eu descobri que tinha o livro e que tinha uma trilogia referente ao livro.
Aí eu lembro que no Kindle eu baixei um conto da Cornélia Fink, que é sobre o Coração de Tinta, e eu acho que é depois ou antes, eu não lembro direito, porque ainda tem mais 2 livros pra eu ler. Mas eu passei acho que uns 3 meses lendo esse livro, porque eu lia 2 páginas por dia e era o máximo que eu conseguia. Porque de manhã eu trabalhava, à tarde eu cuidava das coisas da casa e estudava, e à noite era faculdade. Então, por mais que trabalhasse menos horas, ainda assim tinha outras questões que eu tinha que me preocupar e mesmo assim eu ficava cansada. E voltar 10h30 da noite da faculdade, para daí você tentar se concentrar, ler, para daí acordar cedo no dia seguinte, é muito cansativo. Tanto que agora que eu embarquei de fato em ler livros de novo, com acidez, né, com força, eu tô lendo um atrás do outro para ver se eu consigo manter um ritmo bom para quando eu chegar na época das aulas, eu ir lendo devagar, mas pelo menos tentando ler. Eu tenho aqui alguns livros acadêmicos, né, que são livros do meu curso. Então já separei um que tá na minha lista. Eu já comecei a ler ele ano passado, um pouco antes das aulas terminarem, mas eu não terminei porque eu falei, vou focar nas minhas ficções primeiro e depois eu continuo ele quando for na época da aula de novo. E também faz parte da leitura, eu acho que é muito bom. É um livro muito bom, é um livro enriquecedor referente ao que eu estou estudando. Como vocês perceberam, eu tenho o costume de ficar dando voltas em assuntos, né? Porque eu começo a falar de uma coisa e eu vou pulando para outros assuntos, mas tudo bem, faz parte, porque senão não completa o vídeo, né? Mas vamos falar sobre Arsène Lupin. Eu tô lendo Edgar Allan Poe, por sinal, e tem um personagem que chama Dupin. Dupin, eu não sei. E eu tô meio em dúvida se esse personagem Dupin também foi inspirado no Lupin. Lupin, se foi inspirado nele. Porque eu achei parecida a história, eu achei elas bem próximas. As ações desse personagem do Edgar Allan Poe é bem parecida com as ações do Arsène Lupin. Então eu tô bem na dúvida. Eu acho que eu deveria pesquisar um pouco mais sobre a história do Edgar Allan Poe para eu poder saber mais sobre o que tem a ver, qual que é a relação de ambos os personagens. Bem, eu fiz uma pesquisa aqui e eu sei que tem alguns livros que têm o nome Arsène Lupin, tanto que quando eu fui no sebo dar uma procurada em alguns livros, eu acho que eu vi um ou dois que não eram o mesmo livro que eu tava lendo, mas era do mesmo personagem. E eu dei uma pesquisada e eu vi que dentro da história do Arsène Lupin tem, existem 15 ou mais edições e cada box do personagem, né, quando é vendido em box, tem de 12 a 22 títulos no total. É bastante livro. Ou seja, para quem gosta, tem bastante variedade da leitura, né? Tem bastante coisa para ler. E eu não tenho, assim, muito o que falar referente a todos os livros, ao autor, à história em si, porque foi a primeira vez que eu li. Meu primeiro contato com esse estilo de livro. E eu só queria falar o que eu achei, assim, da história. O Ladrão de Casaca, eu lembro que eu ouvia bastante essa referência em filme, em série, seriado, que é um personagem bem conhecido, né? É um personagem que, se perguntassem pra mim, Ladrão de Casaca, Arsène Lupin, eu conseguiria falar facilmente que eu já tinha ouvido falar. Só que eu não sabia de fato quem que era. Eu não sabia que ele era um ladrão detetive. Detetive ladrão. E é engraçado. Essa edição aqui eu peguei no Kindle e ela é um pouco diferente do, como eu falei, do livro que eu tinha lido, né? Mas eu também tenho que confessar que eu tive dificuldade de entender algumas coisas. Assim como alguns livros que são bem específicos, bem detalhistas, algumas partes do livro apagaram da minha cabeça, porque eu realmente não consigo me lembrar. Na realidade, eu acho que eu tenho um problema de quando eu terminar de ler um livro, eu esqueço dele. Não totalmente, mas eu só esqueço, assim, sabe? Partes importantes. Agora, eu resolvi assistir Percy Jackson e os Olimpianos lá na Disney. E eu lembro que eu li todos os livros, né? Pelo menos é o que eu lembro. Eu li todos os livros.
E eu tava procurando coisas que estavam na minha cabeça, na minha memória, referente ao que tá passando na série. Só que eu não tô me lembrando, sabe? Você sabe que aconteceu aquilo, mas não tenho certeza disso. Aí eu tô bem confusa se eu realmente li todos os livros, porque eu sei que eu li, mas parece que não, sabe? Ou eu só li rapidamente, não sei o que aconteceu. Uma coisa eu sei é que o ambiente da série, assim, é muito do ambiente que eu tinha na minha cabeça. Então, eu tô empolgada pra assistir o restante da série. Eu não sei se vai ter o restante da série, as outras temporadas, porque essas partes eu acho que estão bem vívidas, assim. Eu consigo sentir um pouco do que eu sentia lendo o livro. Mas, que nem aqui, eu fui assistir. Acho que tem a série também do Arsène Lupin. Eu não sei se tem a série da Netflix. Só que não é essa série que lançou de uns anos pra cá. Eu não sei nem quando que lançou, né? Realmente, eu não sei quando que lançou e não é essa série, mas é uma antiga mesmo, uma antigona que tem ele como ladrão de casaca mesmo, que é bem legal. E eu não cheguei a assistir, mas eu cheguei a ver uns detalhes assim. E, na verdade, não é o que tava na minha cabeça. Acho que o que tava na minha cabeça era bem diferente. Eu fico imaginando a França, sabe? Nessa época, 1900 e pouco, não sei, 1800 e pouco. Eu fico pensando como que deveria ser, qual que é o ambiente, assim. Aí eu tento buscar. Sabe aquelas músicas do YouTube que é ambience? Lendo Agatha Christie, ambience. Lendo as Crônicas de Nárnia, ambience. Aí você coloca a música e tenta se colocar dentro do lugar da onde você tá lendo, com o personagem que você tá lendo. Esse livro, em específico, me pegou porque algumas coisas que eles falavam, eu ficava muito na dúvida. Eu ficava pensando, será que eu entendi o que ele quis dizer? Era muito detalhista, pelo menos eu achei detalhista, em relação aos feitos do Arsène, né? As coisas que eles faziam, a forma como ele falava referente a- ao trabalho de detetive. Sabe quando você se perde assim, você fica. Eu entendi, mas eu não tenho certeza se eu entendi. É um livro gostoso de ler, de verdade, é um livro muito bom de ler, mas você fica meio assim, será que eu entendi mesmo? Ou seja, esse aqui foi só o primeiro, então eu tenho que ler o restante pra poder, talvez, me aprofundar mais. Só que imagina, ler aí 12 volumes do mesmo personagem. É. O mais legal é as reviravoltas que acontecem dentro do livro. Por exemplo, você conhece um personagem e você pensa, é um personagem aleatório. Aí depois você vai lendo e não é um personagem aleatório. Sabe? Não é plot twist, mas são algumas pequenas reviravoltas que acontecem que você fica, caramba, é igual aconteceu comigo esses dias. Eu tava lendo Edgar Allan Poe, que é a minha leitura da semana, faz uma semana que eu tô lendo esse livro, e eu não tinha prestado atenção no título do conto e nem na imagem, que o livro tem umas ilustrações e tem uma ilustração bem na primeira página da história, né, do conto. E daí eu não prestei atenção, eu vi lá e só comecei a ler. Quando chegou, não é nem na reviravolta da história, mas quando chegou no ponto principal da história, sabe quando dá aquele gelo, tipo assim, caramba, nossa, era isso daqui? Tá, agora eu entendi. Até aquele gelo no coração que você fica, nossa, não acredito. Tranquilo. Mas esse livro tem bastante disso. Que você fica, não é. Igual essa parte que eu li, inclusive, é uma parte bem interessante. Esse é tipo um encontro que acontece do Sherlock Holmes ou do Sherlock Holmes com o Arsène Lupin. E é muito divertido de ler. Eu queria poder contar, tipo assim, completamente a história de ter ela aqui na minha garganta, poder falar solta, só que tudo que eu poderia falar, eu acho que poderia soltar spoiler pra quem não leu. Então eu fico pensando, será que é uma boa ideia de contar tudo? No outro vídeo eu contei bem a história do Natal de Poirot, então eu fiquei com essa dúvida se eu deveria ter falado bastante ou não. E não sei. Acho que resenha de livro é mais ou menos isso ou um pouco melhor. Elaborada, né? Contando a história do começo ao fim.
Esse livro é o tipo de livro que eu penso que a minha eu, pré-adolescente, iria gostar muito de ler. Na época, eu lia forçadamente livros aleatórios, sem nem ter um padrão. Por exemplo, olha, eu só gosto de ficção romântica. Olha, eu só gosto de fantasia. Eu lembro que quando eu comecei a ler lá na escola, quando tinha a biblioteca, a gente podia pegar livros, eu pegava aleatoriamente. O primeiro livro que estava disponível ali, eu pegava. Tanto que um dos livros que eu peguei era Percy Jackson. Porque na época eu acho que tava um pouco no hype, né? Que fala assim. Tava um pouco no hype, todo mundo tava comentando sobre e eu peguei pra ler. Mas também eu lembro que tinha muito o John Green, a trilogia não, o grupo do John Green, que era A Culpa das Estrelas, Cidade de Papel, Tartarugas Até Lá Embaixo e Quem é Você, Alaska. Tinha algumas amigas que elas levavam os livros que elas ganhavam, compravam, não sei. Eu lembro que eu olhava, eu achava tão bonito, achava tão legal, tão interessante, mas não era um tipo de história que me pegou muito. Até hoje não me pega muito. E eu penso que nessa época, se eu tivesse lido livro de detetive, livro nesse estilo, eu teria gostado bastante, eu acho. Um que eu li, que não é detetive, mas que é do John Green, é do Quem é Você, Alaska, que se tornou, na época, o meu livro favorito. Eu devia ter 16 ou 17 anos. Eu lembro que eu li esse livro, acho que em 2 dias, mais ou menos, porque eu gostei tanto, eu queria ler tanto, eu queria terminar logo o livro, que eu li ele muito rápido. Eu não sei nem se eu aproveitei de fato esse livro, mas eu gostei tanto que a minha prima me deu o livro. Eu tenho ele aqui, porque eu não quis fazer nada com ele. Que eu acho ele um máximo. Ó, Quem é Você, Alaska. Ainda é a edição comemorativa. Foi esse mesmo daqui que eu li. Esse que eu li. Que ele tem o antes, né? E ele tem o depois. Que a história foi dividida em antes e depois, né? Só pra quem leu, entende. E pra quem assistiu a série, talvez um pouco, né? Deixa eu ver se tá aqui. Não. Mas tem bastante comentários sobre o livro, né? Acho que no final, se eu não me engano, tem. Quem é Você, Alaska? 10 anos depois. Uma retrospectiva literária. Isso lá em 2015. Primeira edição em 2015 e reimpressão em 2017. Já tem... Quanto tempo que tem, gente? 9 anos. Já tem 9 anos. Aí, no final do livro, tem as perguntas que os fãs do livro fizeram, sabe? Que eles fizeram, e daí o John Green respondia as perguntas deles. E eu lembro que esse livro, ele me impactou muito na época. Aqui, ó, depois. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Depois. Que tem o antes e tem o depois. Na história do personagem que eu não lembro nem o nome, gente. Meu Deus. Que é a história do Miles, quando ele entra pra faculdade, e daí ele conhece a Alaska, conhece o Coronel e outros personagens. Nossa, por que eu consigo lembrar desse livro aqui e desse daqui eu não consigo lembrar? Eu acho que isso aqui me marcou bastante na época. Então, eu tinha 17 anos, foi meu primeiro contato com, de fato, a história do John Green, né? E já tava um pouquinho velha pra ler essa história, pelo menos é o que eu penso. Porque todo mundo leu as histórias dele com 13, 14 anos. Na época eu tava lendo A Sétima Torre, que é um livro aleatório que eu nunca mais encontrei, que é fantasia também. E eu lembro que eu li acho que uns 3 livros referente a essa história, mas essa daí eu não lembro muito, porque eu não sabia muito de ordem de livro. E se eu não me engano, essa série é de pirâmide, então deve ter uns 7 livros, 7, 8, 9 livros referente a essa história. E eu li aleatoriamente. Cada momento que eu pegava um dos livros para ler, eu pegava aleatório, eu não sabia qual que era a sequência. Então eu tava dentro da história ao mesmo tempo que não tava. Eu só lembro de uma parte que tinha uma torre, que é o nome da história, Sétima Torre. Que daí o cara tá voando na torre, tá acontecendo uma luta, e é só isso que eu lembro. Mas, com 17 anos, eu li esse daqui e depois eu li Tartarugas Até Lá Embaixo, que também foi uma história muito boa, que daí a história fez sentido no final, o nome do livro fez sentido. Eu também ganhei da minha prima esse livro.
E eu também não fiz nada com ele, porque eu amo de paixão. Assim, vou falar, eu amo. Eu posso ler e achar a maior porcaria do mundo hoje em dia, mas eu prefiro não reler ele pra deixar como tá na minha cabeça. Eu sei que lançou um filme da HBO que eu não gostei, fato. Não gostei mesmo. Mas a história do livro é bem legal. Pra quem tá nessa fase, nessa faixa etária de 13, 14, 15 anos aí, eu acho muito legal de ler. Agora, mais velho, eu acho que pode ficar meio estranho. E me fala, vocês também têm isso de ler um livro há muito tempo atrás? Vocês leram um livro, vocês lembram claramente do livro, e ler agora não lembra mais. Por que será que acontece isso? Eu queria me lembrar mais do Arsène Lupin, de verdade. Mas é uma história muito fluida, que você lê rápido. Eu demorei pra ler porque eu tava saindo da ressaca literária. Então não foi uma coisa que eu peguei e li em uma semana ou menos que isso. Eu demorei quase um mês pra terminar de ler esse livro. Por conta de que algumas coisas eu me perdia muito. Algumas partes eu li bem arrastada, porque eu já não tava mais entendendo o que ele queria dizer com tanto detalhe. Aí eu me perdi um pouco. Mas, pelo menos eu consegui terminar de ler e eu gostei. E pretendo ler futuramente outras histórias relacionadas a essa também. Esse livro que eu peguei, eu emprestei de uma amiga que eu falei pra ela super lê, ela ama ler, ela cada semana parece estar com um livro diferente. E daí eu falei, olha, você tem indicações de livro que possa me ajudar a sair da ressaca literária, porque eu não tô aguentando mais. Eu quero ler, mas eu não consigo. Daí ela me deu esses dois emprestados, que foi o do Maurice Leblanc e do Edgar Allan Poe, que é Os Contos, que eu acho que eu também quero fazer um vídeo especificamente falando mesmo só sobre esse livro, porque é o meu primeiro contato com o autor também. E eu gostei de como tá indo a história e de como tá fluindo também. Essas duas histórias estão fluindo bem. Só que no meio de tudo isso, eu li Agatha Christie. Que, por sinal, eu descobri que também tem um outro livro do Poirot, da série do Poirot, lá na onde eu peguei esse livro. Da Agatha Christie, eu peguei na biblioteca da faculdade pra eu ler. Eu descobri que tem lá e que eu posso pegar livro emprestado, então eu tô pegando a rodo. O primeiro livro que eu peguei lá foi Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Só que eu não consegui terminar de ler, exatamente por causa dessa questão da ressaca literária, porque eu tava tão empolgada pra ler e eu não conseguia. Eu lembro que eu acho que devo ter chegado até a página 30, mais ou menos, e eu não tava conseguindo ler. E esse livro, especificamente, ele tem uma escrita diferente e ele tem coisas diferentes, né? Que eu vou explicar. É um livro, o José Saramago é português, até onde eu sei, e ele não tem pontuação, ele não tem nada. Não é uma reclamação. Eu sei que tem um motivo pra não ter nada disso, né? Mas eu não sei qual é o motivo. Então, talvez quando eu ler ele mesmo e completar, daí eu descubra isso. Mas é legal de ler esse livro, porque você passa por várias histórias assim. Eu acho que eu conheci a história de todos os personagens, mas eu parei na parte em que todos eles foram presos, até onde eu sei. Eu acho que eu parei nessa parte. Outro livro que eu nunca li mesmo, e eu acho que eu nunca senti vontade de ler, mas não porque eu não queria, mas é porque não era assim, vou pegar esse livro e vou ler. É do Sherlock Holmes mesmo, que eu sei que tem vários livros, eu sei que tem box na Amazon, e eu sei que todo mundo gosta e falam super bem. Tem da Enola Holmes também, que tem o filme, mas eu não assisti porque eu não gostei do começo, então eu nem continuei assistindo o filme. Mas eu acho que tem a ver um pouco com esse. É do mesmo estilo do livro, então tem a ver. Mas eu nunca peguei assim, vou ler Sherlock Holmes. Vou pegar na biblioteca, vou comprar o livro do Sherlock Holmes. Eu tenho um amigo que ele comprou, acho que uns 2 livros dele. E eu não sei se ele leu, mas eu falei, nossa, alguém comprou o Sherlock Holmes? Aí eu acho que seria legal. Mas eu acho que eu gostaria de saber por qual livro que eu deveria começar. Sabe? Eu acho que deve ter um livro chave onde todo mundo começa um tipo de história. Fantasia, eu comecei com Crepúsculo. Crepúsculo ou Pequeno Príncipe. Não, Pequeno Príncipe não é fantasia. Eu acho que não. Não, não é. Eu acho que foi Crepúsculo. Crepúsculo é fantasia, né?
Só que não foi nem eu que li, porque eu não tinha coragem de ler. Na época da escola, eu tinha uma professora que eu não sei porquê, mas ela leu os livros pra gente. Eu devia ter 9 anos de idade. Eu não lembro se ela leu todas as partes do livro, mas eu lembro que ela começava e ela terminava. E eu gostava. E depois que terminava, ela passava o filme pra gente. E eu gostava. Então, assim, eu tive meus contatos com a literatura, assim. Na minha cabeça, Crepúsculo fazia sentido na época. E eu lembro que eu era apaixonada pelo Jacob. E, né, depois que eu assisti o filme, mas daí depois que eu fui crescendo, eu falei, nossa, não faz sentido nenhum. E daí eu nunca peguei o livro na biblioteca. Eu lembro que eu ia na biblioteca da escola, tinha um pôster enorme, porque eu acho que na época tinha acabado de lançar Amanhecer Parte 2. Daí tinha um pôster, parte 2 ou parte um, não sei. Aí tinha um pôster gigantesco, e daí tinha todos os livros lá, mas eu nunca tive coragem de pegar. Uma que, dos 11 aos 14 anos, a gente não podia pegar alguns livros específicos, tinha até uma estante separada. Aí depois dos 15 pra cima, já tinha um certo tipo de livro que você podia pegar, era, como fala, restrição de idade, classificação indicativa. Então você não podia pegar qualquer livro, você tinha que ter a idade para aquele livro. Então eu pegava uns livros muito aleatórios que eu nunca imaginei que hoje eu teria lido. Mas, por exemplo, A Sétima Torre, que eu lembro que o nome é Aenir, acho que é esse o nome do autor, eu acho. Ele é legalzinho, até onde eu lembro. Era legalzinho, mas era um monte de livro misturado, então eu não sabia do que eu tava lendo. E é uma baita de uma fantasia, que tem personagens que são crianças, tipo um Percy Jackson da vida, só que em outra coisa, em outra história que eu não lembro nem sobre o que é. E tinha também um que eu queria muito lembrar o nome exato, mas ele era uma capa preta. Eu vou dar uma pesquisada. Era uma capa preta e sempre tinha uma menina na frente. Uma menina, duas meninas ou um rapaz junto. Que era só uma sombra assim, que aparecia do rosto deles, eles com uma vela, com alguma coisa. Eu lembro que era nome de chama, era alguma coisa. E um desses livros que eu li, que eu peguei, eu li mesmo, eu entendi e eu gostei da história. Eu acho que a história tinha a ver mais com um lado espírita, alguma coisa assim. E daí eu tinha uma amiga da escola que ela também tinha pegado um livro que eu acho que era a sequência daquele lá. Daí eu perguntei pra ela, o que que você achou? Como é que tá a história? Não sei o quê. Aí ela, tá legal. Sabe? Ela não leu, eu acho. Ela só me respondeu, tipo, tá interessante. Aí eu perguntava pra ela assim, a tal pessoa chegou em tal lugar? Ela, não sei. Mas aconteceu isso? Ela, não sei. Tá bom, então. Mas tinha vários livros também, devia ter uns 8, 9 livros daquela série. Eu vou dar uma pesquisada pra ver se eu não tô louca, se não era delírio da minha cabeça. E tinha outros livros também, que era O Circo da Meia-Noite. Esse eu peguei pra ler, eu comecei, mas sabe quando você termina de ler um livro, você fica preso naquele universo e daí você não consegue sair dele. E quando você começa a ler outro, parece que você tá lendo esse outro dentro do universo do anterior. É mais ou menos isso. Mas eu lembro, gente, acabei de lembrar, o livro que eu mais odiei ter lido na minha vida inteira. Eu acho que foi o pior livro da minha vida. A Maldição do Tigre. Tem que falar sobre ele. Não tem como. É muito ruim. Eu não consegui terminar de ler, de tão ruim que era. Parecia que eu tava escrevendo a história. É sério. Eu tava na biblioteca, caçando livro pra eu ler, igual eu sempre fazia. E tinha algumas meninas que eram de uma outra turma, eu lembro que elas eram mais velhas ainda. E tinha alguns livros que estavam em cima da mesa, que eram os livros novos que tinham chegado. Aquilo era o máximo, né? E daí aí a senhora que ficava na biblioteca, ela deixava em cima da mesa e deixava que a gente escolhesse o livro, via se era da nossa idade, e daí a gente podia pegar. Aí eu tinha visto um livro lá, A Maldição do Tigre. Azul, um tigre na frente, uma coisa linda que chama a atenção da gente. Uma menina pegou. Ela pegou assim, ela mostrou pra mim, ela falou, olha, esse livro é muito bom. Leva, porque você vai amar. É muito bom. Aí eu, tá bom, eu vou levar. Eu levei o livro. Eu acho que eu cheguei no meio, assim, da história. Eu falei, meu Deus. Parece que eu estou escrevendo essa história. Parece que é uma fanfic.
Olha que hoje em dia as fanfics passaram até do limite, né? Mas era muito ruim. Gente, pensa num livro ruim, mas ruim mesmo. Que eu não tava entendendo. Eu tava entendendo, mas eu não tava entendendo o porquê daquilo. A história. Por isso que eu não confio em sinopse e em livros que só tem a capa bonita. Porque você sofre cada decepção. A história, ela era mais ou menos assim. Era um príncipe, não sei de que país, que ele tinha recebido uma maldição, sei lá com que idade, e ele virou um tigre. E ele tinha que caçar alguém para ajudar ele a converter essa maldição para ele voltar a ser o ser humano normal que ele era. Parece um pouco a Princesa e o Sapo e não sei, deve ter mais alguma história que é parecida. Só que ainda tem sequência, eu acho. Era mais alguma coisa do tigre. Gente, ai, esse livro era muito ruim. Eu não gosto nem de lembrar de tão ruim que esse livro era. Sério. É absurdo. Mas eu li assim, eu ficava, cara, não. Eu prefiro reler John Green, por favor. Se me derem duas opções nessa vida, o que você escolheria? Ler A Maldição do Tigre ou ler algum livro que você não gosta do John Green? Vou ler algum livro do John Green que eu não gosto, é nem os meus favoritos, é o que eu não gosto mesmo. Porque não dá. Pausa para hidratar. Eu gostaria muito que quem leu, né, ou ainda não leu, tem interesse, não sei, sobre essas histórias de detetive. O que vocês acham dessas histórias? Se vocês já tiveram experiências com essas histórias, como que foi? Indicações de livros para eu ler durante as férias da faculdade, quando vierem as próximas férias. Livros de indicação de talvez estilos de histórias que eu ainda não tenha lido. Qual que vocês gostariam de me indicar? Eu gostaria que vocês me falassem disso, porque eu tô numa onda de procurar coisas novas. Livros que eu nunca li na minha vida, entendeu? E eu gostaria de saber o que as pessoas gostam também. Eu tenho o meu conforto, que eu não nego, que pra mim, se eu tiver que escolher entre algum livro que eu não li ainda ou que eu já conheço, eu vou escolher o que eu já conheço. Os que eu sempre leio são os mesmos que já falei antes. As Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, O Hobbit principalmente, e a Jane Austen, Orgulho e Preconceito, e é capaz que eu comece a reler Coração de Tinta, porque foi uma história muito boa pra mim. Eu consegui ficar presa mesmo na história, sabe? É igual o filme. Pra mim, filme tem que ser o que eu já conheço, o que eu já assisti, porque eu tenho segurança nesse filme. Mas eu tô nessa vibe de tentar ler livros diferentes, ler histórias diferentes. Eu tenho alguns livros aqui que eu ainda não li, que eu tenho muita vontade de ler, porque são diferentes, né, do que eu tô acostumada. Ali na estante deve ter... Tem uns novos que eu ganhei, alguns que eu comprei no sebo, mas tem, por exemplo, tem um daqui que chama O Mistério das Princesas. Eu li o primeiro dele, eu gostei bastante, mas eu não consegui ler o segundo. E tem Persuasão, da Jane Austen, que eu também não consegui ler. Eu não sei por que razão que eu não consegui ler ainda. Tem dois da Lucy Maud Montgomery, que fez a história da Anne, a Anne com E da série, a Anne de Green Gables, que são muito divertidos, gente, é muito divertido. Eu vou pegar pra poder falar sobre esses dois livros qualquer dia, que é muito bom mesmo. E deixa eu ver o que mais. De resto, eu acho que eu não li mais nada. Porque eu tive várias fases, né? Eu comecei lendo um tipo de livro, eu mudei pra outro. Aí eu tava numa vibe de ler mais livro religioso, mais sobre cristianismo, meu Deus, cristianismo, só que era mais autoajuda. Eu já li autoajuda também, quando eu fazia terapia. Enfim, li bastante livro, mas tem alguns estilos que eu ainda não li, que eu gostaria muito de mergulhar nessa nova vibe, né, de livros. Então, deixa nos comentários qual é o seu livro preferido e qual você gostaria que eu lesse, quais são as suas indicações para eu estar lendo e, se possível, fazer uma resenha completa desses livros para trazer para vocês aqui no canal. Eu acho que ainda tenho que me organizar, né? É o segundo vídeo, então tem que dar uma organizada ainda no que eu vou passar para vocês. E eu acho que o foco vai ser bastante esse, bastante livro. O tanto de livro que tem no mundo, que eu já li, todo mundo já leu, é muito vasto, é muito grande. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Comenta, curte, compartilha, se possível, para ajudar aqui nesse começo. E
Espero que vocês tenham ótimas leituras daqui pra frente. Até mais, gente!